Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao Salão Doutrinário Virtual do NEPOM, Núcleo Espírita da Polícia Militar. Nós somos uma instituição espírita e ficamos aqui na cidade de Salvador, no estado da Bahia. Durante a pandemia, estamos fazendo as nossas atividades doutrinárias através aqui do canal Amigos do NEPOM. Estamos hoje aqui em mais uma tarde de sábado das nossas atividades doutrinárias, continuando o tema do mês de maio de 2021, aprendendo com a obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Nesse mês estamos analisando alguns conceitos à luz da doutrina espírita, e hoje, em particular, nós vamos falar sobre os anjos e demônios. O que é que a doutrina espírita nos esclarece dos anjos e dos demônios? Será que a ideia que nós temos é compatível com o que os espíritos da codificação nos trouxeram? Nós vamos conversar sobre esse tema hoje com um querido irmão de Ideal Espírita, nosso amigo Edivaldo Dias, a quem eu chamo aqui agora para a tela com a gente. Boa tarde, Edivaldo, seja bem-vindo. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os trabalhadores do NEPOM. É um prazer enorme estar com você. Que bom, prazer é nosso também, querido. Então, para iniciar, eu vou ler um item do o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Eu vou ler aqui no capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei. O item 5, intitulado O Espiritismo, que diz assim: o Espiritismo é a ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos e, por isso, relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio da qual tudo se explica de modo fácil. E assim, amigos, gratos por essa doutrina que nos esclarece e nos consola através desse próprio esclarecimento, nós rogamos ao Mestre Jesus o seu amparo e aos teus mensageiros, os amigos espirituais, trabalhadores desta casa e da divulgação da doutrina espírita no nosso planeta Terra, que nos auxilie no entendimento deste conhecimento maravilhoso que nos chega, que cada vez nos aproxima mais da nossa realidade de espíritos imortais que somos. Que o amor de Jesus envolva todos os corações aqui conectados, encarnados e desencarnados, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz a todos. E agora eu passo a palavra ao nosso amigo Edivaldo Dias, que vai conversar conosco sobre o tema de hoje. Seja bem-vindo, Edivaldo, a palavra é sua. Obrigado, Cissa, mais uma vez. Bom, vamos rogar a proteção do Mestre Jesus e a proteção dos espíritos de luz que nos envolvam e que nos dêem inspiração para que possamos trazer as verdades faladas e prometidas por Jesus. Que a paz esteja com todos nós. Muito bom, meus irmãos. Vamos, então, falar sobre anjos e demônios, trazendo a luz da doutrina espírita e do livro O Céu e o Inferno. Allan Kardec nos coloca, principalmente, de que no início desta doutrina, no início desta orientação, nós temos um entendimento muito forte sobre aquilo que
seja os anjos. Os anjos eram, para as religiões, para as pessoas, que está contida em todas as religiões, sobre diversos nomes. Mas nós vamos analisar apenas segundo a doutrina cristã. Vamos analisar sobre o conceito que dava às religiões cristãs. Então, vamos entender de que o materialismo, sem poder compreender, naquela época, sem poder entender as coisas abstratas, ele tinha dificuldade de visualizar coisas que não fossem materiais. Então, eles estudavam as coisas materiais. E essas coisas materiais, eles passaram, então, a entender de que a doutrina dos anjos não existia. Era como que fosse ideias, ficções, apenas símbolos que eles consideravam. Entretanto, as religiões, e aqui volto a dizer, nós vamos estudar as religiões cristãs. Nós vamos observar de que elas entenderam a doutrina dos anjos como realidade, a tal ponto que chegaram a dogmatizar essa interpretação a respeito dos anjos. E a religião cristã, as religiões cristãs, além de dogmatizar esse conceito a respeito dos anjos, ele ainda trouxe algumas hierarquias. E dentro dessas hierarquias, eles contemplaram as funções dos anjos, que é isso que nós vamos ver. Se não, observemos como a doutrina trouxe essa orientação. Vamos fazer uma leitura do próprio livro do Céu e Inferno, para que nós possamos entender como eles dogmatizaram esse conceito de anjo. Eles criaram 3 hierarquias. E dentro dessas hierarquias, eles criaram os principiados. E dentro desses principiados, eles atribuíam as suas funções e as suas atividades. Os da primeira hierarquia são designados da razão de sua função que exerce nos céus. Uns são chamados serafins, porque estão como que abrasados diante de Deus. Com os atores da caridade, estes, os querubins, porque são o reflexo luminoso de sua sabedoria. Aqueles, os tronos, porque proclamam a sua grandeza e fazem resplandecer o seu brilho. Então, essa era a primeira hierarquia. Na segunda hierarquia, nós vamos ter os que recebem os nomes das operações que lhes são atribuídos no governo geral do universo. São os denominados, são as dominações, que atribuíam aos anjos as ordens inferiores, de ordens inferiores, as suas missões e os seus encargos. E aí nós vamos ter as virtudes, que realizavam os grandes prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano. E as potências, porque protegiam, pela força de sua vigilância, as leis que regem o mundo físico e o mundo moral. E na terceira hierarquia, tem em partilha a direção das sociedades e das pessoas. São os principiados, prepostos do reino, da providência e das dioceses. Os arcanjos, que transmitem as mensagens de mais alta importância. E o anjo da guarda, os que acompanham cada um de nós a velarem pela nossa segurança e pela nossa santificação. Olha, vamos observar aqui que, nesses aspectos que foram dogmatizados, foge um pouco da nossa visão. E que Allan Kardec vai fazer, então, as suas refutações, vai trazer alguns questionamentos em que eu tive a necessidade de resumir por conta do tempo.
Senão eu teria que ler o livro todo para vocês. E essa não é a proposta, né? Essa não é a proposta. Então, tem algumas refutações que eu trouxe para dividir com vocês, para que nós possamos entender o porquê da refutação de Allan Kardec. E ele resume assim. Olha, esse resumo foi eu que fiz, tá? Primeiro, para criar os homens, para adorar a criação, os anjos já não faziam isso? Para quê? Para que Deus criar os homens, se os anjos já adoravam a Deus? Então, é uma coisa que foge à lógica e ao bom senso. No segundo questionamento, eu faço a seguinte questão, que está citada na refutação de Allan Kardec. Se a alma é eterna e depois se separa deste corpo, como forma com ele um só e mesma pessoa, e tal é essencialmente essa destinação? Como é que pode ser uma coisa e outra ao mesmo tempo? Falta a lógica. Se a alma adquire novos conhecimentos depois que o corpo morre, é que ela pode progredir. Não é verdade? Se ela pode progredir, por que não considerar o processo de evolução e a lei de progresso? É o terceiro questionamento. No quarto questionamento, nós temos 3 determinações. A primeira, os anjos foram criados de toda a eternidade. O que faziam antes da criação do nosso mundo? Nós sabemos que o nosso mundo, que já existia a humanidade, a eternidade, que já existiam outros mundos vivenciando antes de nós. E o que faziam esses anjos se foram criados para adorar a Deus e para acompanhar a nós aqui na Terra? O que eles faziam antes da nossa criação? Essa é uma pergunta. A segunda, se a Bíblia nos diz que a humanidade foi criada há 6.000 anos, em quem podemos acreditar? No concílio, que diz essas prerrogativas, ou na Bíblia? Essas são algumas refutações que realmente eu trouxe para que nós possamos entender um pouco a refutação que Allan Kardec fez perante essa doutrina dos anjos. Porque, observem bem, as palavras do Santo Concílio contêm uma distinção fundamental entre os anjos e os homens. Elas nos ensinam que os primeiros são os puros espíritos, ao passo que estes são compostos de corpo e alma. Nossa, se são compostos de alma e alma, nossa alma, igualmente espiritual, está associada ao corpo, de modo a não formar com ele senão uma única e mesma pessoa, e que essa está essencialmente destinado. Foi o fundamento para aquela questão em que nós falamos anteriormente, não é? Até porque o concílio diz, cremos firmemente, diz o concílio geral e ecumênico, que não há senão um verdadeiro Deus, eterno e infinito, o qual, no princípio dos tempos, criou de todo o conjunto, uma e outra, a estrutura espiritual e a corporal, a angélica e a mundana. E, em segundo, formou, como que intermediário entre duas almas, a natureza humana, composta de corpo e de espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino das obras da criação, plano majestoso e completo, como convinha à sabedoria divina. Assim, concebido, oferece aos nossos pensamentos um ser de todos os graus e em todas as condições. Na mais elevada esfera aparece uma existência e a vida puramente espiritual. Na última classe, existe a vida puramente material. E no meio, que as separa, uma maravilhosa união de duas substâncias, uma vida intermediária comum,
ao mesmo tempo, ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Nossa alma é de uma natureza simples e insensível, mas é limitada em suas faculdades. Essa é a orientação que nós recebemos do concílio. E eu fico com a pergunta da refutação, a última de Allan Kardec. Em que devemos acreditar? No concílio ou na Bíblia? Essa é a grande questão dos anjos, segundo a doutrina dos espíritos. E nós vamos, então, trazer a ideia dos anjos segundo o próprio Espiritismo. O Espiritismo nos traz que Deus não tem a necessidade de criar admiradores, que Deus não criou ninguém privilegiado para adorá-lo, que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, deu a todos a oportunidade do crescimento, mas que, apesar de termos sido criados simples e ignorantes, temos a possibilidade de um dia chegar à perfeição. É aí que comungamos com essa ideia dos espíritos. Quando nós falamos de anjo, nós falamos de espíritos puros, aqueles que atingiram o mais alto grau na escala da evolução dos espíritos. Mas isso não quer dizer que ele não tenha passado por todas as dificuldades e por todas as necessidades que o progresso se utiliza de cada um de nós para que nós possamos, então, a ele chegar. Se não observemos, eu não quero aqui falar segundo uma palavra de Allan Kardec, porque seria comprometê-lo, porque do jeito que Allan Kardec falou, outros homens podem falar. Vamos, então, trazer o que está escrito no Livro dos Espíritos, para que nós possamos compreender o que quer dizer realmente essa doutrina que fala dos espíritos, segundo a doutrina espírita. Na pergunta 128 do Livro dos Espíritos, nós temos: os seres que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? Essa é a pergunta 128. E qual é a resposta dos nossos orientadores, mentores, guias espirituais e talvez até espíritos puros que nos trouxeram essas respostas para Allan Kardec na codificação? Olha a resposta dele. Não há espíritos especiais. Não há espíritos criados essencialmente à parte da criação. Diz, não. Esses são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. O que levou Allan Kardec a fazer a pergunta 129. Observe, os anjos percorrem todos os graus da escala? A resposta, percorrem todos os graus. Mas, como já dissemos, alguns aceitam suas missões sem murmurarem e chegam mais depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo e demoraram-se e tornaram-se mais longos para alcançar a perfeição. Nossa, então observem, para se atingir a perfeição, é preciso que haja a lei de progresso para que os espíritos passem por todas as escalas e cheguem no estágio de espírito puro. Então, há várias moradas na casa do meu Pai, disse o Mestre Jesus. E nós, para nos tornarmos espíritos puros, teremos que passar por todas essas atividades para chegar até lá. Então, não foram criados espíritos especiais, a parte da natureza, nada disso foi criado. E quando nós vamos compreender melhor essa doutrina, e que entramos dos demônios, que estamos falando de anjos, e então ela fica mais difícil de entender. E como diz Kardec, toda doutrina deve zelar pela sua pureza, pela sua clareza,
pela verdade que ela traz. O que não acontece, porque nós vamos encontrar nos demônios uma situação mais complicada ainda. Se não, vejamos, os demônios são criados de toda a eternidade. Havia uma necessidade, no início, que é bom que se fale, o homem, na sua formação de princípio espiritual, o princípio espiritual, ele atravessou a fase mineral, a fase vegetal, a fase animal, para chegar no nominal. E depois, então, a inteligência, o homem. É nesse momento em que os instintos são predominantes quando o homem ainda é primitivo. O instinto é predominante no homem. E nessa predominância do instinto, o homem busca, através, pelo fato de não compreender Deus na sua plenitude, até por falta de conhecimento que ainda não possuía, ele simples, naquele estado, ele tem um Deus dentro dele. Ele tem o Deus no seu íntimo. Mas ele não sabe expressar, ele não tem vocabulário apropriado e ele não tem inteligência suficiente para compreender Deus. Se nós hoje não compreendemos, imagine eles naquele tempo, no estágio primitivo em que eles se encontravam. Observem bem, observem bem. Eles tinham dificuldades e nas suas dificuldades eles colocavam Deus como força da natureza. Então, era o Deus da lua, o Deus do sol, era a chuva, era o trovão, era o relâmpago. Tudo isso eles atribuíam esse nome a Deus. Daí o politeísmo ter surgido primeiro do que o monoteísmo. Nesse período, o homem, então, ele cria o bem e o mal, porque é apenas o que ele sabe sentir. Ele sabe sentir, ele que está na matéria, e no instinto, vivenciando a matéria na sua plenitude, porque ele vive pela necessidade da alimentação física, ele vive para satisfazer esse corpo físico, os apetrechos da natureza, que a natureza lhe impõe, as situações de sensações, né, de prazer fisiológico, né, essas coisas materiais, puramente materiais. Então, eles têm dificuldade de compreender Deus na sua plenitude. E não compreendendo Deus, ele cria o bem e o mal, porque é isso que ele sente em sua vida. Ele sofre mutilações, e aí ele sofre doenças, aí ele sofre, ele tem prazer, tem felicidade, tem alegrias. Então, é um bem e um mal, um bem e um mal. E quando chega a hora dos demônios, o homem vem transformar aquele anjo também agora em demônio. Do mesmo jeito que os homens criaram situações e hierarquias para os homens, para os anjos, eles criaram também para os demônios. É nessa ideia que nós vamos formatar para algumas religiões que ficam presas somente nesse aspecto, nesse estágio ainda de infantilidade, na infância da humanidade. Porque a humanidade, assim, podemos comparar a humanidade com o ser humano, que tem os estágios de criança, de adolescente, da idade madura, jovem, do maduro sênior, né? Então, naquele estágio de infância, era essa a ideia que ele fazia do bem e do mal. E que o homem, mais tarde, pelo seu bel prazer, vem condensar essas ideias para uma realidade em que ele possa tirar proveito dessa realidade. E aí é quando nós vamos encontrar os anjos decaídos da igreja. Né? Aqueles espíritos que foram feitos puros, agora a igreja precisa colocar alguém como demônio, dizer aquilo que que Jesus dizia quando falava em suas parábolas, ele falava da condenação, do mal, porque era assim que o bem e o mal era tido, no inferno, condenados a queimar no fogo do inferno eternamente. Era essa a expressão que se usava naquela época. Então, Jesus se utilizava de expressões que aquele povo se utilizava para o fácil entendimento daquele povo.
mas que não quer dizer que seja puramente a verdade ou que ele gostaria de dizer aquilo, se a pessoa tivesse a sapiência. É por isso que ele diz que mais tarde virá um consolador. Essa é a ideia. Para trazer as suas verdades, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que nós precisamos compreender. Mas, voltando à a igreja precisou, então, dogmatizar os demônios. E o que ele fez? Então, fez o seguinte: criou-se a possibilidade de Lúcifer, que era responsável pelas estrelas, pela luminosidade das estrelas, né? Lúcifer ficou meio zangado com Deus, porque Deus, essa é a ideia dos homens, hein? Deus, para ele, matéria, né? Ainda fazia uma ideia de um Deus materializado, de um Deus em que se assemelhava ao homem, né? Então, trazendo seu filho para ser intermediário entre o homem e a divindade, olha, ele então se chateou com isso. É até lógico, né? Se nós formos entender, a igreja lançou mão nisso. Olha, como é que eu sou aqui um anjo puro e há tantos anos que eu estou ao lado dele, há tantos séculos que eu estou ao lado dele, há tantos milênios que eu estou ao lado dele, adorando como ninguém, e agora ele vai criar um filho, vai levar para ser intermediário entre mim, entre eu, ou seja, entre Deus e o homem, por que não nós? Não é? É quando esse irmão, em sua fraqueza, ele diz uma coisa muito interessante. Né? Veja como aí está a inspiração do homem. Ele, Deus, eu mesmo me elevarei ao céu, estabelecerei a minha morada acima dos astros, me assentarei sobre a montanha da aliança, nos flancos de Aquilon, dominarei as nuvens mais elevadas e serei semelhante ao alto. Nossa, observe que aqui tem um texto totalmente humano, porque vamos compreender o que está dito aqui, fazer uma análise sobre o que está dito aqui. Eu mesmo me elevarei ao céu. Então, elevarei. Então, Deus está em cima, não está embaixo. Ele precisa se elevar. Então, se a Terra é redonda, como é que fica, então, se Deus vai para cima? Então, o inferno é embaixo? Mas essa não é a parte que eu quero chegar ainda. Estabelecerei minha morada acima dos astros, porque ele era aquele responsável pela luminosidade dos astros. Então, ele entendia que os astros... E o que é os astros? Será que ele não está considerando aqui? Ou será que os teólogos, os padres da igreja, não estariam entendendo, falando pelo seu entendimento nessas palavras? Porque o que é as estrelas? Será que eles não estavam considerando a Terra como centro do universo? E que as estrelas estão tão distantes? Qual é a distância? Se nós temos o infinito do cosmos, se o céu, se a Terra não é o centro do universo, se o universo, hoje, que era, naquele tempo, a ideia de que só existia a Terra como centro do universo, e que o nosso planeta, nós hoje já sabemos que nada de centro do universo. O nosso planeta faz parte apenas de um conjunto de planetas que circulam o Sol, que o Sol é dono de uma constelação, que nós fazemos parte dessa constelação e que nós não somos o maior planeta desse sistema solar. E que hoje já existem bilhões de sistemas solares catalogados pela ciência. Nossa! Continuando a leitura. Me assentarei sobre a montanha de aliança nos flancos de Aquilon. Aquilon, para que nós saibamos, é uma cordilheira que existe perto de Jerusalém. É uma cordilheira, e nessa cordilheira tem um monte que é o mais alto, que é exatamente a montanha da aliança. Então ele está falando da terra. Nossa! Eu mesmo me elevarei. Se elevar,
pegando uma montanha, uma cordilheira. Isso, para mim, parece ser coisas de homens, viu? E serei semelhante, então, mais alto, se achando no apogeu. Nossa, é complicado, né? É complicado fazer um entendimento lúcido sobre essas expectativas de que foram introduzidas para o nosso conhecimento, quando, na realidade, nada tem a ver. Nada tem a ver. É aí que Allan Kardec vai fazer algumas observações. E dentro dessas observações, eu apenas quero citar algumas para o nosso entendimento. Mas antes de citar algumas rejeições, vamos fazer um entendimento sobre, à luz da doutrina espírita, o que a doutrina espírita entendia sobre os demônios. O que realmente quer dizer os demônios? Será que eles realmente existem? Vamos, então, ao Livro dos Espíritos, como eu fiz antes. Não vou deixar dito por Kardec, porque senão, é como eu digo, será um homem dizendo para outros homens. Assim, se nós temos o Livro dos Espíritos, vamos trazer as orientações trazidas pelos nossos orientadores, aqueles que proporcionaram, através de Allan Kardec, a codificação para os nossos entendimentos até hoje. Questão 130. Se a opinião que admite seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas é errônea, como se explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? A crença nos demônios está em todos os povos. Mas vamos lá, a resposta. Fica sabendo que o teu mundo não existe de toda a eternidade. E que muito antes que ele existisse, já havia espíritos e que tinham atingido o grau supremo. Os homens acreditaram que eles foram sempre assim. Nossa, quando o planeta Terra foi criado, que nós temos no Emmanuel nos dizendo no livro A Caminho da Luz, né? Que nos diz como Jesus recebeu de Deus a possibilidade de criar a nós, né? A humanidade como um todo, para que possamos evoluir e atingir o grau de espíritos puros e cumprir os desígnios de Deus. Mas Deus, em sua infinita bondade, já havia criado, e hoje a ciência nos comprova quantas constelações existem, né? A infinidade que existe. Então, o que os orientadores espirituais estão dizendo é que, antes que nós existíssemos, já existiam espíritos puros. O próprio Cristo era um espírito puro. Como, então, acreditar ou conciliar que Deus, imperfeito, criou seres eternamente maus para continuarem fazendo mal à humanidade? Olha, se Deus criasse seres para ser mal, ele não cumpriria os atributos que lhe são dados. Ele não seria um Deus verdadeiro. Não é verdade? Porque, observem, como é que alguém vai criar alguma pessoa má, eternamente má, para ser perpetuado no mal e fazer a humanidade disputando com ele o mal? Enquanto ele faz unicamente o bem, os demônios fazem unicamente o mal. Isso não tem cabimento. Né? Outra coisa, seria criado antes, então seriam criados juntos Deus e os demônios? Se fosse assim, Deus também não seria, os atributos que nós damos a Deus, não competiria. Não caberia esse entendimento dos tributos que nós colocamos a Deus. Porque senão eles seriam igual a Deus. Vamos para a questão 131. Essa é uma pergunta direta. Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E a resposta: se houvesse demônios,
eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infelizes. Se há demônios, eles habitam em teu mundo inferior e outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo, de um Deus mau e vingativo, e creem serem agradáveis pelas abominações que cometem em seu nome. Nossa, essas orientações trazidas pelo Livro dos Espíritos nos deixa perfeitamente entendido de que jamais o Deus que nós acreditamos seria possível criar quer anjos privilegiados, quer demônios. E é o que vamos entender agora segundo a doutrina dos Espíritos. E segundo a doutrina dos Espíritos, vamos voltar ao livro Céu e Inferno e fazer uma leitura que Kardec, com muita justeza, faz um comentário perfeitamente apropriado. E ele diz: segundo o Espiritismo, nem anjos, nem demônios. São seres à parte da criação. Dos seres inteligentes, é uma coisa só. Unidas ao corpo material, eles constituem a humanidade que povoa a Terra e as outras esferas habitadas, separada do corpo, que constitui o mundo espiritual ou dos espíritos que povoam todos os espaços. Então, enquanto somos matérias, nós estamos vivenciando a reencarnação, porque sem a encarnação não tem como provar contrariar essa lei ou esses dogmas das religiões ou da religião cristã que fala dos anjos e demônios. Os anjos e demônios, é preciso que a gente compreenda de que eles se aniquilam se você coloca a justiça divina no processo da lei de reencarnação e a lei do progresso. E a lei do progresso e a reencarnação vem aniquilar a ideia que nós fazemos de anjos e demônios. Não existe anjos e demônios. O que existe somos nós, criados simples e ignorantes, e que Deus deu a cada um de nós a possibilidade desse crescimento. Ele não deu a cada um de nós a perfeição. Ele deu os instrumentos para que nós, utilizando desses instrumentos, possamos chegar à perfeição. É por isso que, através das nossas, a todos segundo as suas obras, diz o Mestre Jesus, a cada obra que nós fazemos, a cada semente que nós plantamos em nossas virtudes desenvolvidas ou em desenvolvimento, a cada segmento que nós plantamos essa nova semente, nós estaremos construindo o nosso amanhã, para o bem ou para o mal. Depende de nós como vamos utilizar o nosso livre-arbítrio, como vamos fazer funcionar esse mecanismo que nos possibilita o progresso e nos possibilita alçar voos mais altos, sairmos da ignorância, do simples estágio do primitivismo, para alcançar os mundos de provas e expiações no qual nos encontramos, evoluirmos para o mundo de regeneração, atingirmos os mundos felizes e atingir depois a plenitude. O conhecimento de tudo, nos tornarmos puros e aí não precisarmos mais reencarnar. É essa a ideia que nós devemos fazer de anjos e demônios. Deus, em sua infinita bondade, nos coloca todos os que nos são superior para nos auxiliar. Sim, indistintamente, todos nós temos um anjo da guarda que em nossas dificuldades devemos pedir. Devemos pedir a quem? A quem possa nos auxiliar. E quem pode nos auxiliar nos momentos de dificuldade, nos momentos de fraqueza, como nós estamos passando. Qual é a fé que nós devemos ter? É uma fé dogmática ou uma fé raciocinada, lógica,
dentro da razão positivista, acreditando em Deus, confiando na vida futura, confiantes de que em uma próxima encarnação teremos as benesses, se assim nós procedermos nesta encarnação. Se nós enfrentamos dificuldades, se nós somos acometidos por perdas que às vezes nos dói muito, a falta da convivência é algo altamente doloroso. É algo altamente doloroso. Pense na perda de um filho, na perda de um esposo, na perda de sua esposa. É algo que, para quem tem uma convivência longa, para quem tem uma convivência séria e respeitosa, faz muita falta essa convivência, porque há um auxílio mútuo. Não que não haja dificuldades, que não haja momentos de atrito, faz parte da vida, é o aprendizado chegando, mas nos momentos de oração se unem para juntos buscar a força necessária. Os nossos filhos, às vezes imbuídos de um desejo de querer acertar na vida, é a vida que é material para eles. Mas sabemos que os nossos filhos, assim como nós, traz resgates de vidas passadas e que precisam prestar contas, trazem provas, né? Então, às vezes, a dificuldade que um filho passa nos deixa tão sofridos, tão magoados. Mas e daí? Vamos orar. Se nós não pudermos fazer nada por eles, não temos destaque social, não temos posição social, não somos ofertados a nós possibilidades outras, econômicas, enfim, de todas as possibilidades materiais que esse mundo nos cobra, mas vamos confiar em Deus. Vamos pedir ajuda àqueles que podem nos ajudar. E quem pode nos ajudar? O nosso anjo da guarda, o Mestre Jesus. Aqueles que estão acima de nós. Todos aqueles que estão acima de nós, eles podem sim, como anjos, nos auxiliar em nossas dificuldades. Nós até poderemos não fazer nada pelos nossos filhos. Poderemos até não fazer nada para resolver os problemas que se nos apresentam, porque nós não temos solução para os nossos problemas. Mas a fé nessa vida futura nos dará o conforto interno, a paz espiritual. Saberemos reconhecer em nossos sofrimentos, em nossas doenças, a necessidade que elas tinham de se apresentar. E, às vezes, quando elas se apresentam, compreendemos. E essa compreensão só será possível se nós estivermos despertos para esse entendimento. Como disse o apóstolo Paulo. Precisamos estar despertos. Precisamos ter esse entendimento necessário. Precisamos compreender a tudo e a todos. Precisamos compreender que Deus é puro amor. Observem bem. Deus, em seus atributos, desculpem, mas me deram um segundo que eu estou buscando aqui no livro, porque a memória nossa já não é tão boa como outrora. Deus é único, Deus é eterno, Deus é imutável, é imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo, bom, infinito em todas as perfeições. Em que precisamos mais acreditar? Em que precisamos mais confiar? Nos homens? Ai, dos homens que acreditam nos homens, disse o Mestre Jesus. Não, meus irmãos, vamos confiar em Deus. Vamos confiar nessa vida futura. Vamos confiar nesses irmãos que já conseguiram algo mais alto, para que eles possam nos auxiliar em nossas dificuldades. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez ao NEPOM pela participação. Muito obrigado a todos vocês por terem participado desse canal. Que a paz do Mestre Jesus
desenvolva a todos. Que assim seja.